The Unwanted Undead Adventure e Tales of Wedding Rings. Duas obras de fantasia para o público masculino maduro. E ambas entregam tudo, não deixam a desejar. Eu sou Versus e você está no. Beleza, recentemente eu assisti esses dois animes e eles são excelentes. The Unwanted Undead Adventure, que é o aventureiro morto-vivo indesejável. O protagonista chama Hank Feiner. Ele é um cruzado, um cavaleiro, que está há 10 anos atuando como um aventureiro, querendo subir de nível. O nível mais alto é acima do ouro. Só que ele está há 10 anos e ele continua sendo bronze. Ele nunca conseguiu evoluir. Então ele encontra um dragão que mata, entre aspas, ele. Meio que amaldiçoa ele. Ele meio que ressuscita, só que ele é só esqueleto. E então ele começa uma jornada para voltar à forma humana, mas ele se percebe que, como um morto-vivo, tem muito mais poder do que ele tinha antes. Então ele percebe que ele consegue, ao se tornar mais poderoso, se aproximar dessa humanidade, mas ele não tem certeza se ele pode voltar a ser humano. De qualquer maneira, ele começa como um esqueleto, aí ele se torna um ghoul, que é uma figura mais cadavérica, tem carne, mas é tudo decomposto, vai para um ghast. Quando ele tá um guest, ele consegue se passar mais próximo de um humano. E a ideia é chegar a um vampiro. Porque como ele se tornou um monstro, talvez não tenha como ele se tornar, voltar a ser humano. Mas um vampiro é quase um humano e ainda tem o aspecto da longevidade. Você não vai morrer de velhice. A obra tem um excelente ritmo. Eu maratonei todos os 12 episódios. E tem coadjuvantes bem eficientes. E os coadjuvantes, eles são bondosos. Tanto é que uma das temáticas da obra mostra como existem pessoas boas. Porque quando ele se considerava invisível, e ao longo da obra, o anime mostra para você que ele não é tão invisível assim. Ele se achava invisível, ele se achava que ninguém se importava com ele. Mas, mesmo se disfarçando, se escondendo, ele é dado como desaparecido. Ele retorna com um novo nome, porque se escondendo nessa nova identidade. Porque se virem que ele é um monstro, vão executar ele na hora, entendeu? Então ele usa uma máscara, finge que é humano e tal. Ele tá nessa. Aí, né? Ele encontra uma novata, que é uma cruzada, e salva a vida dela. E ela se mostra muito gentil. Ele dá dinheiro pra ela, ela compra uma roupa pra ele poder se disfarçar, compra uma máscara. Só que ela comprou uma máscara amaldiçoada, e essa máscara fica presa no rosto dele. Então isso ajuda a esconder a identidade dele. E aí ele vê a amiga de infância dele continua ajudando ele, que ele achava que também eles não eram muito próximos, mas ela se importa realmente com ele. Ela é uma maga. É bem eficiente. Tem o drama, mas ele não é chato, não é melancólico. Tem essa progressão, tanto da história como um todo, mas dele como um aventureiro. Ele acaba tendo que começar de novo como um aventureiro ferro, mas volta a ser bronze. A obra é um final de temporada, não da série. Então, fazendo sucesso, eles vão continuar, porque tem muita história ainda pra contar. Espero que continue. E eu dou um troféu de prata. A estética da obra é muito boa também. Os personagens têm identidade visual. E tem potencial para ser melhor. Mas já tá ótimo. A outra obra, eu já dou logo o troféu de cara. É ouro. Que é o Tales of Wedding Rings. Seria Contos dos Anéis de Casamento. O protagonista, o Satou, como ele foi escolhido pela amiga de infância dele, que é de outro mundo, desse mundo mágico. Ele é um humano
da Terra. Ela é uma humana de um mundo mágico. E como funciona? Como ela foi escolhida por ele porque ela ama ele, eles se casam logo no primeiro episódio. E ele é o Rei dos Anéis. Ele deve coletar todos os 5 anéis, que são os anéis dos elementos. O primeiro é a luz, aí ele vai, pega o anel do vento, aí então do fogo, da, da água e por último o da terra. Cada um dos anéis pertence às princesas de cada um desses reinos. São todas de espécies diferentes. Então, a primeira é humana, que é a Cristal ou Rima. Aí tem uma elfa, depois uma mulher gato, literalmente uma gata, né? Do povo gato. Então, um dragão. E por último, um androide, porque esse androide foi de uma espécie que se extinguiu. Então, antes deles morrerem, eles criaram esse autômata para ser a portadora do anel. E então é uma obra com profundidade. É uma obra de 18 anos, então tem nudez e tem beijo. Não tem em nenhum momento a demonstração adulta de amor. Mas daqui a pouco eu volto nesse ponto. E, enfim, é muito interessante. A obra ela é sobre casamento, sobre dever, propósito, amor e sobre a luta eterna do bem versus o mal. Ele deve coletar todos os 5 anéis para vencer o rei do abismo, que é o rei do mal, tipo a antítese dele. Então, é um vínculo através do casamento, do afeto, da conexão emocional, espiritual e sexual. Tanto é que no final da obra eles descobrem, você precisa aumentar o seu vínculo com as princesas, porque esse vínculo é o que torna ele mais poderoso. Ele pode acessar a mais poder do vento, da terra, da luz, que é o elemento que ele mais usa. Então, quanto mais conectados ele for com todas as 5 esposas dele, mais poderoso se torna, ele mais ele pode vencer o rei do abismo. Tanto é que no final, eu não quero dar muitos spoilers, mas é uma progressão, é um ritmo muito bom. Os personagens são ótimos. É um, é um harém e é muito bom que as esposas são todas diferentes uma das outras, em vários aspectos. São diferentes na personalidade, na beleza e, e no que elas podem dar para o protagonista. Então é muito bom porque não tem só aquela coisa do romance, mas o dever, sabe? O dever tanto para com o mundo de salvar o mundo do rei do abismo e de suas criaturas das trevas, mas o seu dever para com seu cônjuge. Elas sentem-se honradas em cumprir seu dever de esposa e ele de cumprir o seu dever de marido. Aí vamos a esse protagonista. Ao mesmo tempo que ele tem atitude, ele é meio bundão, porque ele quer tanto mostrar pra amiga de infância dele que ela é a única pra ele, que ele meio que negligencia as outras esposas. Então, e com frequência ela fica dizendo, meu, você tem que, elas são suas esposas, elas precisam de você também. Você tem que dar atenção pra elas. Como a obra não se encerra na primeira temporada, eu espero que ele aprenda e, tipo, meu, vou ser marido de todas. Sabe, é uma forçação de barra pra ele ser nobre, não sei o quê. Mas no mundo dele, que é o nosso, é normal você ficar com uma pessoa só. Mas lá não. Então nenhuma delas é contrária a ter que compartilhar o marido, entendeu? Porque entra aquela questão da honra, de você cumprir com o seu dever. Elas são as donzelas dos anéis e elas têm o dever de apoiar o rei do anel a salvar o mundo, a derrotar o rei do abismo e também querem cumprir com o seu dever de esposa. Cada um do seu jeito, com a sua personalidade, todas elas vão se apaixonando ao longo para ele. Umas já estão dispostas logo de cara, outras convivendo com ele ficam mais próximas. E, diferente dos outros haréns, esse é 18 anos. Então, por exemplo, elas literalmente passam poder para ele ao
beijarem ele, mas toda demonstração de afeto e conexão sexual vai passar esse poder delas pra ele. Ele consegue portar todos os poderes enquanto ela só tem um poder de cada elemento. É uma obra que consegue ficar melhor, então eu espero que eles desenvolvam para aumentar esses laços. Assim, ele só tem como ficar mais poderoso se tiver o ato, mas ele protela esse ato com todas. Elas meio que ficam em fila. É tipo, ele vai fazer o ato com uma primeiro, com a da luz primeiro, depois com a do vento, com a do fogo, na sequência que ele foi se casando. Ele protela, a temporada acaba e não tem o ato. Então tem essa conexão, tem o episódio de todas elas. A personalidade está até na lingerie que elas usam na hora que eles vão dormir. Todos dormem juntos na cama. Então é um 18 anos, mas ele não é hentai, né? Não tem esse, até porque aí ficaria uma obra bem diferente. Mas é muito interessante assim, que ao mesmo tempo que entrega esse conteúdo adulto, a obra não deixa de ser uma fantasia bem feita, com toda essa mística de como funcionam os anéis, os elementos, todas essas espécies, esses reinos. Como entrega, eu falei, o que é o casamento, o dever, o valor moral do dever. A gente vive num mundo que todo mundo só tem direito, direito, direito. Não, ali tem deveres, todos têm deveres a cumprir. Essa questão do amor também, que é muito bonito, claro, o propósito. Então, é uma obra completa. O protagonista tem atitude, ainda tá meio bundão, mas eu espero que ele. Tanto é que chega um momento que uma das. A gata, ela fala: Meu, você tem um harém aqui e você fica aí protelando, fugindo. Estamos todas aqui loucas por você e o cara não vai. Isso é irritante em harém. Quando é que vai ter um harém em que o protagonista falou: Todas elas estão aqui, são todas minhas, eu vou pra. O cara vai pra cima. Cadê esse protagonista? Do que adianta você ter 5 esposas se você não vai fazer nada, entendeu? Isso é muito irritante. Mas aqui não irrita muito, como eu disse. Ele tem um certo nível de atitude. O único protagonista de Harém que eu conheço que começa a namorar todas logo do momento em que oficializa o namoro é os 100 namoradas que te amam muito. E é 100. Eu já fiz vídeo falando desse anime aqui. Enfim, mas a arte é bem bonita, os efeitos assim, de luz, de sombras, as cores. Realmente é um trabalho técnico muito bom. Enfim, eu recomendo ambos os animes.